todos. Então, vamos iniciar a nossa série de autores coringas que vocês podem utilizar na redação de vocês, com relação a um conjunto de tópicos, né, que possa ser interessante, que pode cair, né, que pode de repente ser ali o tema da redação. Então é importante você ter sempre ali alguns autores como uma caixa de ferramentas que você pode utilizar para determinados problemas, né? Então é uma série que foi muito pedida aí por alguns dos nossos alunos. Então hoje eu vou começar falando de um autor da filosofia contemporânea, um dos maiores autores da filosofia política contemporânea, que se chama John Rawls. Okay? Então, John Rawls nasceu em 1921 e morreu em 2002, então é um dos autores mais influentes da filosofia política contemporânea. Boa parte das discussões políticas contemporâneas retornam, de algum modo, à obra do Rawls, porque ele elenca uma série de visões, uma série de posições que desempenham um papel fundamental em todas as discussões que nós enfrentamos hoje, as discussões que ganharam maior destaque na política contemporânea, como o uso das cotas, como a igualdade, como todas as questões que envolvem a igualdade de algum modo, sempre retornam à obra de John Rawls, porque ele escreve essa obra que se chama Uma Teoria da Justiça, né? E nessa obra ele elenca certos princípios para que se produza o maior nível de igualdade dentro da sociedade. Tá? Então Rawls é um filósofo, preocupado com quais são os princípios que o Estado deve seguir para que ele produza uma quantidade maior de igualdade dentro, né, da sociedade, né, dentro do arranjo social. Tá? Então, o Rawls, uma das motivações do Rawls é justamente criticar o utilitarismo clássico, né? Ele vai dizer que o utilitarismo ele comete um erro, né, de não atribuir um valor intrínseco à igualdade, mas apenas valor instrumental, né? Então, o utilitarista, de certo modo, né, que quem lembra do utilitarismo, a ideia de que a ação correta é aquela que maximiza o prazer e minimiza a dor do maior número de pessoas, né? O Rawls vai dizer, olha, existe aqui uma tentativa de igualdade, mas essa igualdade é meramente instrumental, porque ainda assim algumas pessoas estão sendo, né, digamos, dá o direito de que algumas pessoas sejam colocadas de lado, de que uma determinada minoria seja ignorada em função dos benefícios que a maioria pode alcançar, né? Então isso quer dizer que a igualdade não é boa em si, é boa apenas porque produz a maior felicidade total. Então, o Rawls quer colocar a igualdade como sendo um valor intrínseco, né? Como algo que tem um valor intrínseco e para o qual os princípios que regem todo o Estado devem se voltar. Okay? Então, ele tem, toda a sua filosofia tem algumas premissas principais. A primeira é de que todos os bens sociais primários, as liberdades, as oportunidades, a riqueza, o rendimento e as bases sociais do que ele chama de bases sociais da autoestima, tudo aquilo que produz uma certa visão que o indivíduo tem de si, né, a forma como ele se enxerga dentro do estrato social, devem ser distribuídos de maneira igual, a menos que uma distribuição desigual de alguns ou de todos estes bens beneficie os menos favorecidos. Então aqui está um ponto central da filosofia do Rawls, que diz, olha, todos esses bens eles devem ser distribuídos de maneira igual, a menos que uma distribuição desigual beneficie os menos favorecidos. Então, o Rawls vai dizer que os bens primários eles podem até ser distribuídos de forma desigual, se isso serve para favorecer a balança para os menos favorecidos, né? Se isso, de algum modo, equilibra a balança para os menos favorecidos. Okay? Então, ele vai dizer que tratar as pessoas como iguais não implica remover todas as desigualdades, mas apenas aquelas que trazem desvantagens para alguém, né? Então, isso não implica remover todas as desigualdades, mas pelo menos eliminar aquelas que se colocam como obstáculos para a realização da vida das pessoas. Okay? Então, as desigualdades são proibidas se diminuírem a tua parte igual de bens sociais primários. E o que o Rawls quer encontrar é exatamente equacionar a liberdade e a igualdade de um modo que a liberdade não gere, né, a desigualdade completa social, né? Então,
o Rawls vai estar sempre ali, óbvio que toda a sua posição vai orientar mais as políticas de esquerda, no sentido de que a igualdade se coloca como um fim último para as ações, né? Ainda que o custo a se pagar seja determinadas parcelas da liberdade, né? Então, dá para ver por que todo o pensamento do Rawls é muito importante na filosofia política contemporânea, né? Então, assim, é um autor que, se cai um tema sobre desigualdade, se cai um tema sobre qualquer desses temas, sobre qualquer dessas discussões políticas atuais, e você quer colocar a sua posição, né, levando para o lado da igualdade, tentando mostrar que a igualdade deve ser levada em consideração nesses casos, então o Rawls certamente é um autor que vai te ajudar, né? Então, assim, é um autor que vale a pena ter na sua caixinha de ferramentas na hora de construir sua redação. Okay? Então, a obra do Rawls defende um conceito principal, que é a ideia de justiça como equidade. Tá? Então, o conceito de justiça como equidade baseia-se em 2 princípios que devem ser aplicados para garantir que os menos favorecidos se beneficiem e não sejam feridos ou esquecidos. Então, toda a obra do Rawls é um argumento de por que os menos favorecidos, né, de que os bens sociais primários devem ser distribuídos de modo a favorecer os menos favorecidos. Então, há uma série de argumentos, né, a gente vai ver alguns aqui, que privilegiam, né, uma distribuição de bens de modo que os menos favorecidos, que diminua a desigualdade, né, para os menos favorecidos. Então, o primeiro princípio é a ideia de justiça como a equidade se ergue a partir de um primeiro princípio, que seria o princípio da igual liberdade. Né? O princípio da igual liberdade afirma que a sociedade deve assegurar a máxima liberdade para cada pessoa, compatível com uma liberdade igual para todos. Então, todo indivíduo possui igual direito às liberdades básicas, né? Todo indivíduo possui direito às liberdades, aos direitos básicos, né? Então, certos direitos e liberdades são mais importantes ou básicos que outros, e é possível atribuir uma ordem aos direitos, né? O Rawls elenca uma determinada ordem para os direitos, né? E tudo isso deve ser regido pelo segundo princípio, que ele chama de princípio da igualdade, que seria um componente principal, central da justiça, do que ele chama de justiça distributiva. Então, uma sociedade não pode consertar desigualdades para minimizar a quantidade de desfavorecidos, a menos que permita o acesso a certos cargos e posições. Então, Rawls vai dizer que uma das formas de diminuir as desigualdades e, portanto, minimizar a quantidade de desfavorecidos é permitir o acesso a certos cargos e posições. Santos, isso vai ser com cotas? Não sei, né? Isso não sei, mas o ponto é certos cargos e posições que estão no topo devem ser acessíveis àqueles que são menos favorecidos. Okay? Então, o princípio 2, o princípio da igualdade, ele gera 2 coisas. O primeiro é o princípio da justa igualdade de oportunidades, que vai dizer que as desigualdades econômicas e sociais devem estar ligadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de justa igualdade de oportunidades. Então, as oportunidades devem ser distribuídas de forma hegemônica ou de forma uniforme para todas as pessoas, né? E isso é algo central na filosofia do John Rawls. Okay? Então, cargos e posições devem ser acessíveis a qualquer indivíduo, independente de seu background social, gênero ou etnia, ou das suas habilidades naturais. Tá? Aqui tem, esqueci de traduzir isso aqui. O segundo seria o princípio da diferença, né, de que a sociedade deve promover a distribuição igual da riqueza, exceto se a existência de desigualdades econômicas e sociais gerar um maior benefício para os menos favorecidos. Então, veja, os bens, tudo pode ser distribuído de forma desigual, a menos que favoreça, né, a menos que gere benefício para os menos favorecidos. Okay? Então, lembra-se, o Rawls está sempre tentando equilibrar a balança para os menos favorecidos. Então, um dos argumentos que ele oferece é dizer, olha, para a igualdade de oportunidades, é dizer o seguinte, olha, o destino das pessoas deve depender das suas escolhas. Nisso o Rawls concorda, mas não devem depender das circunstâncias em que por acaso as pessoas se encontram. Então, assim, se o sujeito teve o azar de nascer, de crescer numa situação em que é hostil a ele, ao seu desenvolvimento,
ao seu acesso aos direitos básicos, então o Rawls vai dizer, olha, isso é injusto e isso deve ser corrigido de algum modo, né? Então, assim, o destino das pessoas não pode se reduzir às circunstâncias nas quais as pessoas se encontram, né? Isso é injusto, né, de última instância. Então, ninguém merece ver as suas escolhas e ambições negadas pelas circunstâncias de pertencer a uma certa classe social ou uma determinada etnia, etc., né? Então, um dos problemas que o Rawls reconhece é que, reconhecendo apenas as diferenças nas circunstâncias sociais e ignorando as diferenças nos talentos naturais, quem aceita as premissas acima terá de aceitar que o destino de um deficiente seja determinado pela sua deficiência, ou que a infelicidade de um QI baixo dite o destino de uma pessoa. Então, o problema aqui é que, ainda assim, as desigualdades podem nascer não só em razão das circunstâncias sociais, né, mas também do fato de que certas características genéticas ou certos talentos naturais seriam também distribuídos de forma desigual, porque a natureza não se importa com igualdade, né? Mas o Rawls vai dizer que se é injusto que o destino de cada um seja determinado por desigualdades sociais, também o será se for determinado por desigualdades naturais. Okay? Então o Rawls iguala as desigualdades sociais às desigualdades naturais, né? Essas duas coisas estariam no mesmo patamar. Então, ainda que uma pessoa se desenvolveu mais, ganhou mais dinheiro, ascendeu mais socialmente porque ela tem um talento natural, sei lá, porque ela joga basquete muito bem, porque ela joga futebol muito bem, ainda assim o Rawls vai dizer, essa pessoa tem que trabalhar para que favoreça os menos favorecidos, né? Ela não tem o direito completo sobre tudo que ela produz, né? Porque o princípio da equidade vai dizer que, olha, você tem também que permitir, né, que os menos favorecidos tenham acesso àquilo também. Então, a noção comum de igualdade de oportunidades passa a reconhecer as desigualdades naturais, né? Então, isso é importantíssimo, né? A igualdade de oportunidades passa a reconhecer as desigualdades naturais. Assim, pelo princípio da diferença, quem ganha na loteria social e natural dá a quem perde. Então, o princípio da justa igualdade de oportunidades implica o princípio da diferença, tá? Então, assim, quem ganha na loteria social e natural dá a quem perde. Tudo isso é o argumento do Rawls. Quer dizer, aqueles que têm, por alguma razão, se favoreceram socialmente, eles têm que, de algum modo, produzir algo que beneficie também os menos favorecidos, né? A função do Estado é corrigir, é equilibrar essa balança, é corrigir esse tipo de desigualdade. Okay? Então, esse é o argumento do Rawls, né? Essa é a filosofia do Rawls. Então, se há lá uma questão, um tema, você quer desenvolver um tema da redação, né, sobre igualdade, etc., igualdade de direitos, etc., você sempre pode apelar para o princípio da igualdade, o princípio, né, da igual liberdade, o princípio da justa igualdade de oportunidades, né, o princípio da diferença. Então, tudo isso são coisas que estão lá no cerne do Rawls. O Rawls, o pensamento dele é uma caixinha que você sempre pode, de ferramentas que você pode sempre utilizar nesse tipo de questão. Tá? Depois a gente vai trazer mais autores aí, mas por hoje é só. Não deixe de curtir, de nos seguir lá nas redes sociais. Até mais.